Olá, sejam todos muito bem-vindos no Brilhantemente Cast, o podcast onde os insights vibram e os resultados brilham. Eu sou Sandro Wilson, sou terapeuta e mentor vibracional. Desenvolvi o MEC, né, que é um método de elevação consciente, para te trazer mais consciências, resultados que estejam alinhados com o teu propósito. E junto comigo, eu tenho a maravilhosa aqui que eu vou deixar ela se apresentar para vocês que veio junto comigo nessa energia incrível do Brilhantemente Cast, né, Grace? Oi, pessoal. Eu sou a energia feminina desse programa. Eu sou psicóloga, sou mentora de desenvolvimento pessoal, profissional e inclusive de relacionamentos. Eu sou criadora da uma mentoria que eu chamo de Dominar, em que eu ajudo as pessoas a dominar os pilares do sucesso, ajudo pessoas a atingir altas performances em um curto período de tempo, e também de algumas imersões, como a imersão Exale Feminilidade, que eu ajudo mulheres a se tornarem mulheres mais femininas, aprenderem a olhar mais para dentro. E nós estamos aqui com esse nosso novo projeto, muito animados, muito entusiasmados, porque nós vamos viver algumas experiências Sim. incríveis aqui. Inclusive, quero aproveitar esse início aqui, esse começo, e já mandar uma pergunta para o meu parceiro Olha, aqui. já? Tão Aham. rápido. Por que nós escolhemos o nome Brilhantemente Cast, Sandro? Responde aí para o pessoal. Pois não, minha querida, o Brilhantemente Cast, que é esse projeto maravilhoso que hoje a gente tá dando à luz, né, É, tá saindo do papel e olha, gente, é com muito amor, carinho e dedicação, tá. Vocês pensem só que pra criar, né, fazer todo o roteiro, trazer os convidados pra cá, nossa, tá sendo bastante desafiador, mas ao mesmo verdade, tempo é muito satisfatório, né, verdade. Grace. É, E o Brilhantemente Cast, esse nome também não é em vão, tem todo um sentido, um significado por trás disso. Primeiro, que foi difícil a gente escolher um nome para o nosso podcast, até porque todos os nomes que a gente pensava já tinham. é A gente passou verdade. A gente horas passou por e isso. horas pesquisando as ideias que a gente tinha. E aí, no meio, né, das indecisões de nomes, veio o insight. A gente vai falar de mentes brilhantes, brilhantemente cast, vamos ver se tem. E aí a gente foi pesquisar, não tinha. E na verdade é essa a proposta que a gente É, veio trazer mesmo, né? Trazer mentes brilhantes aqui que corroborem com o nosso conhecimento, com o nosso crescimento, que tragam as suas experiências de vida para contribuir também com você aí que está nos assistindo, que traga mesmo brilho, né, para o nosso podcast aqui, que venha contribuir com o nosso crescimento e evolução, expansão é, e é sucesso e verdade. prosperidade. E uma coisa bem interessante, que nem tá combinado aqui no nosso roteiro, que nem existe, gente, isso aqui é só mentira, É, é só balela. roteiro. É, é uma coisa que não tá combinado, mas que a gente sentiu que o nome deveria realmente ser, né, Brilhantemente Cast, foi que quando nós começamos que surgiu essa ideia, tá, esse nome é um possível nome. E aí eu falei: "Olha, para mim esse nome ele faz muito sentido, porque eu uso muito com os meus alunos a frase: 'Hoje é dia de brilhar'", muito, é uma frase que eu uso diariamente. A minha filha pequenininha de 8 anos, todos os dias ela acorda e eu pergunto: "Filha, hoje é dia de quê?" Ela diz: "De brilhar", faz com a mãozinha Sim. assim. Então é uma frase que eu uso muito. Quando veio, né, o Brilhantemente Cast, faz muito sentido para mim. Aí, eu comecei a pensar: "Sandro, mas você usa essa expressão também", inclusive fui nas nossas conversas e ele me deu várias vezes bom dia dizendo: "Hoje é dia de brilhar, né, vamos Exatamente. brilhar hoje". Não pode perder o brilho. Cadê o brilho da pessoa, né? Isso. Aí a gente sentiu que realmente esse era o nome, né. É, que casou perfeitamente com a nossa proposta, com o nosso ideal e contribui perfeitamente com o que a gente veio propor para vocês, né, com o nosso propósito, que é trazer consciência, é trazer entendimento, né, uma mentalidade que traga prosperidade, traga abundância, principalmente autodesenvolvimento. Eu sou especialista em energia, vibração, eu auxilio, né, empresários, empreendedores, pessoas que estão ali naquele limbo de se sentindo perdidos, que querem mudar também de carreira, mas não sabem o que fazer. Então, quando a gente trabalha a energia e a vibração, a gente traz essa clareza, né? E quanto mais clareza a pessoa tem, mais alto ela vibra. É, Quanto mais alto ela vibra, mais ela alimenta energias de alta vibração, melhorando a performance humana. é verdade. E eu, gente, sou especializada no desenvolvimento pessoal, né, eu sou psicóloga formada.
mas eu trabalho como mentora de desenvolvimento pessoal profissional, né. E também nos relacionamentos, não tanto não só relacionamento homem e mulher, né, relacionamentos afetivos, mas relacionamentos dentro de empresas, familiar, enfim. O nosso objetivo aqui é unir, é juntar, né, empresários, microempreendedores, pessoas que estão empreendendo, pessoas que têm uma história de superação, pessoas que estão se desenvolvendo, né, trabalhando com desenvolvimento, pessoal, para que a gente possa ajudar vocês a entender como essas coisas elas são importantes, para dar insights para vocês que Poderosos. vibrem, né, poderosos, que vibrem de uma maneira poderosa, resultados, mostrar para vocês também resultados, que brilhem, né, para que vocês possam também tirar daqui, experiências, aprendizados, para que vocês possam crescer e evoluir também como pessoas. Exatamente. E hoje, nesse primeiro episódio, gente, a gente veio com o intuito mesmo de apresentar essa nova proposta, dizer o que que vocês podem esperar da gente, mostrar um pouquinho aqui do nosso trabalho, né? Contar um pouquinho da nossa história também, que é muito importante e que tem tudo a ver com isso que a gente já começou a falar aqui, com energia, com vibração, com conexão, com autodesenvolvimento, para que a gente possa também, com a nossa experiência, passar um pouquinho do nosso aprendizado, do nosso conhecimento. Porque todo mundo não é tão inteligente o suficiente que não tenha nada a aprender, e ninguém, né, é tão burro que não possa ter o que doar para as outras pessoas aprenderem. Então a gente veio com essa proposta de trazer o conhecimento de acordo com as nossas experiências, com o nosso nicho, né, Grace? Para que vocês também, para que a gente possa contribuir, na verdade, né, com a expansão, com o crescimento, com a evolução de cada um de vocês que estão dedicando um pouquinho de tempo para estar aqui com a gente assistindo esse episódio. Ó, se você ainda não segue o nosso canal, já vai lá no botão de Verdade. seguir, porque toda semana vão ter episódios incríveis que a gente vai trazer muito, muito conhecimento com todas essas experiências das pessoas que vêm aqui com a gente. Não é É verdade, Grace? verdade. E aí, o compromisso de vocês que estão aqui com a gente nesse começo é absorver essa energia gostosa, essa energia maravilhosa. E eu sempre falo para minha audiência, né, que a energia de dar, ela só existe porque existe o receber e o receber porque existe dar. Então, são energias complementares. Então, aqui nós Exato. vamos doar o nosso tempo, o nosso conhecimento, nossas experiências. Os nossos convidados vão doar algo também. E vocês podem mostrar que sabem receber curtindo, dando o seu like, deixando aí perguntas, sugestões, sintam-se à vontade. Eu acho uma coisa muito importante, Sandro, é que como a gente está nesse nosso primeiro episódio, né, é importante que para que crie-se uma conexão, as pessoas elas nos conheçam melhor. Então, acho que nada mais justo do que hoje nós não vamos ter, nesse primeiro episódio, ninguém que nós vamos estar convidando como não vamos estar entrevistando ninguém, né, não vamos querer estar sabendo de outras pessoas, mas tem eu e você aqui, então nós nos conhecemos, né, Claro, e nós mas o vamos nos público não entrevistar. nos conhece, Aham. então vamos fazer essa rodada de repente eu faço algumas perguntas para você, de coisas que eu realmente queiro saber e eu acredito que vai ajudar o nosso público, e aí você sinta-se à vontade também, mas pega leve comigo, né. Claro, eu digo mesmo pra você, até porque É. eu acho que a gente tem muita coisa importante pra passar pra você aí que tá nos assistindo, né. Grace, que tem ampla experiência aí com autodesenvolvimento, nicho relacionamento e empresarial, e eu no nicho de energia e vibração também para o autodesenvolvimento, para crescimento, para trazer clareza. E a gente tem muita coisa legal e de forma simplificada. A gente veio descomplicar aqui É conceitos verdade. que com certeza vão te ajudar no teu processo, vão te trazer muitos insights. E olha, coisas que a gente só ensina nas nossas mentorias fechadas, hein? É verdade, a gente vai dar spoiler aqui. Sandro, posso começar fazendo uma pergunta para você? Claro, minha querida, sinta-se à vontade. É, eu aprendi isso com você, e eu acho que seria muito importante que você passasse isso para o nosso público. Vamos lá. Como que, a minha vibração, a minha energia, a energia que eu estou vibrando, claro que a gente vibra, em frequências, você me ensinou, né, não sei se eu vou falar da maneira certa, você me Vamos corrigir ver. qualquer coisa, mas assim, existem várias áreas da nossa vida, a gente pode estar vibrando numa frequência muito boa numa área, talvez outra numa frequência que, né, não é tão legal, que pode ser elevada. Como que eu vibrar, né, nessas frequências pode influenciar aí a minha vida? Quer seja
profissional, relacionamentos? Dá um spoilerzinho pra gente entender melhor o que significa isso. Claro, e é exatamente isso que você falou, Grace. A gente imagina só as energias e vibrações como eu acho que é o conceito básico que a gente ouve muito falar, como antenas de rádio. É como Uhum, se nós fôssemos antenas de rádio. E para que a gente acesse determinada programação, determinado canal, a gente tem que colocá-la na frequência adequada, aham, tá? E imagina só que cada área da nossa vida tem uma estação, né? E essa estação pode sintonizar em qualquer frequência. Eu posso vibrar no amor, no meu relacionamento amoroso, e uhum, vibrar na raiva, por exemplo, no meu profissional. Assim como eu posso estar vibrando no medo, no meu autodesenvolvimento, né? E posso estar vibrando na razão, quando eu tô focado no, sei lá, em qualquer outra área da minha vida. Então, para uhum, cada área a gente tem uma frequência específica. E existe uma lei universal que é a lei da ressonância, aham. né? Sim, Você com certeza, assim sim. como o nosso público já deve ter ouvido falar da lei da atração. E a lei da ressonância é uma lei secundária também, que ela fala que a gente atrai tudo aquilo que vibra na mesma frequência que a gente está vibrando. Ou seja, para que a gente consiga alcançar determinadas metas e objetivos, primeiro a gente tem que alinhar a nossa frequência com a daquela meta e daquele objetivo. Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente vibra em frequência contrária. E aí a gente se sabota, a gente afasta, a gente não consegue enxergar as oportunidades que o universo coloca no nosso caminho para a gente alcançar aquela determinada meta, objetivo e aquele sonho. Então tudo é energia. E a física quântica ela já mostra isso pra gente. Até a menor partícula de matéria, que são os átomos, Uhum, são em mais de 90% constituídos de energia, né? Que é a camada de sim. eletrosfera dos elétrons. Então a energia, ela é a base de tudo, Grace. Olha, eu acho que você explicou incrivelmente, viu? Esse exemplo que você usou, né? Esse modo análogo que você falou do rádio, eu acho que foi uma maneira simples de ajudar a entender como realmente isso funciona. Obrigada por nos É, e é ensinar. muito importante trazer essa visão, porque às vezes a gente quer uma coisa, se sabota, não cumpre com o que a gente almeja, né, com o que a gente coloca como meta e não consegue entender o porquê. Mas é Sim. por isso, você não conseguiu fazer essa conversa interior, né, das Uhum. nossas mentes, aí vem outro conceito de mente consciente e Sim, subconsciente, sim. que você Que bem daí, sabe, né? daí essa, aí é a minha área, né? Pois é, quando a Aham. gente não consegue estabelecer essa conversa, né, Uhum. de programar a mente para o que a gente quer, a gente não consegue sintonizar a nossa energia com aquilo que a gente almeja. E é Sim, aí que entram muitos empresários e empreendedores que às vezes acabam afundando o seu negócio por conta de não entender a energia que está em volta sim, daquilo ali. Então, para que a gente consiga fazer esse alinhamento, para que a gente consiga alcançar determinados patamares e metas, a gente precisa primeiro saber o que a gente está vibrando, para uhum, poder programar o próximo passo. sim. Eu faço uma comparação, quando a gente fala eu acho interessante, você falou de vibração, aí vamos lá para minha área, né, para Uhum. minha parte. Eu sempre faço uma comparação que ajuda as pessoas a entender, da seguinte forma: imagine que você tenha como se fosse vários armários de arquivos, né, então você tem vários armários com várias gavetas, dentro dessas gavetas existem várias pastas, certo? Dentro dessas pastas existem registros, registros do que você já viveu, campo relacionamento, Uhum. pai, com a mãe, tudo que você ouviu, né? Tudo que você ouvia seu pai e sua mãe falar sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre prosperidade, enfim. Todos esses registros, eles ficam nessas pastas, né? E aí, você falou de um assunto do consciente e inconsciente. Então, isso, o seu inconsciente, ele mantém esses registros ali. Às vezes eu não consigo, né, um resultado, por exemplo, na área profissional, vamos falar do profissional. Então, Uhum. eu não estou conseguindo resultado na minha área profissional. Por quê? Porque existem os meus pensamentos, as minhas programações. Essas programações, elas trazem sentimentos, esses sentimentos ações e essas ações resultados. Você acredita que no caso da vibração, né? Então, assim, eu tenho um pensamento, talvez meu pensamento lá que eu aprendi meu registro com meu pai, com minha mãe, são registros de escassez.
Tá? Uhum. Aí você acredita que eu vibro na frequência de escassez porque o meu pensamento, ele é um pensamento de escassez, porque a minha programação de escassez, ou eu consigo trabalhar isso? Não, você consegue trabalhar isso, mas o seu inconsciente ele vai estar com aquela programação. Nós Uhum. temos o nosso software, né, que é Sim. a mente Aham. inconsciente. A mente inconsciente ela é responsável, como você bem sabe, por mais de 90% das nossas funcionalidades, tá? A mente inconsciente ela armazena todo o nosso arsenal emocional e as nossas programações, Uhum. né? E são as nossas programações e as nossas crenças que vão ditar se a gente vai conseguir, evoluir naquele processo, em determinado campo ou não. Uhum. Por exemplo, você falou aí da crença de escassez, foi Aham. isso? É. De escassez. Então, se eu acredito no meu inconsciente que, por exemplo, dinheiro é sujo ou que tem Uhum. falta no mundo, Aham. por mais que eu conscientemente, eu quero ser rico. Sim. Como no meu inconsciente está programado que existe falta no mundo, aí já entra uma crença de que é difícil Uhum. conseguir, porque as pessoas estão lutando por aquilo. Só para Uhum. você ter uma noção. Uhum. E todas as vezes que você vai se relacionar com dinheiro, você busca uma forma de se sabotar, você vibra numa frequência mais baixa, que vai, te impedir de chegar lá. Por quê? Porque aquilo ali vai te fazer mal. É aí que eu queria chegar, a questão da vibração. Então, a Aham. minha crença, ela sim traz Com uma certeza, vibração. traz uma vibração. Tudo que Aham. você acredita, tudo Aham. que você fala, Sim. vibra Isso. em uma determinada Aham. frequência, Sim. né. Pelo Uhum. sentido das palavras, por exemplo. Toda palavra tem Sim. uma etiologia que Uhum. vibra em uma determinada Sim. frequência. Aham, sim. É, o que eu queria entender era essa questão se mexia com o campo vibracional, Mexe. o fato porque eu entendo que quando a gente, como eu estava falando antes, a minha programação, ela vai trazer o meu sentimento, é esse sentimento que vai trazer a minha ação, e é essa ação que vai trazer o resultado. Resumindo, se eu não estou satisfeito em alguma área da minha vida, que existe alguma coisa na minha programação que eu preciso trabalhar, que eu preciso ajustar. E isso automaticamente vai elevar a minha vibração. Perfeito, é exatamente isso. Entenda sentimento, né, que aí ele Aham, parte de um pensamento, aham. todo todo pensamento ele traz uma emoção. Isso. Essa emoção traz uma vibração. Uhum. Então, sentimento e vibração são A exatamente mesma as mesmas coisa. coisas. Ah, Toda sim. emoção tem uma frequência Então, a específica. minha programação traz minha vibração. A minha Exato. vibração traz a minha ação. A minha ação traz o meu Traz o resultado. resultado, Uhum. exatamente. E a soma de todos os seus campos vibracionais, porque você pode vibrar em determinadas frequências em cada área da sua vida, vai trazer a sua identidade vibracional. Sim. Que a sua identidade vibracional vai ditar, né, vai determinar os seus padrões. É, eu fiz, gente, o Sandro, ele é meu mentor, né, vibracional. É. E aí eu acho muito incrível como eh, uma pessoa que não me conhece parece me conhecer tão bem quando, né, apenas detectando as coisas do meu campo vibracional, que tá bem bonitinho, né? Tá, Tá tá bem bonitinho, bonito. é. Existe uma coisinha ou outra ali que a gente precisa É, ajustar como todo mundo, né. é, sim. É que eu não sou perfeita. Ó, vamos descobrir agora que eu não sou perfeita. Grace, agora eu preciso perguntar, né. Vai. E em relação ao seu trabalho, por quê? Que eu sei que você é psicóloga, Aham. como foi que você chegou na questão do autodesenvolvimento? Você já trabalhou, por exemplo, em consultório, já trabalhou Sim. prestando o tipo de serviço convencional de um psicólogo? Como Sim, foi sim. até você chegar aqui? Sim. Gente, não tem como eu contar como eu cheguei até aqui, sem contar um pouco rapidamente da minha história, né. Na realidade, eu vivi em um relacionamento com problemática. Então, esse relacionamento com problemática, ele me trouxe eu entendi: "Olha, eu preciso, entender, né, as dores dessa pessoa, eu preciso entender minhas dores". Foi quando eu comecei a buscar psicologia, comecei a estudar, comecei, ir para a parte de querer entender melhor, porque eu já tinha uma formação, eu já era formada em homeopatia, porque eu sou Uhum. homeopata, né, e aí depois eu comecei a entender que, existia uma problemática ali no meu relacionamento e eu queria entender essas questões, foi quando eu busquei estudar psicologia. Quando eu fui para psicologia, e logo depois eu decidi me divorciar, eu comecei a trabalhar, assim, em consultórios, atender em consultórios, aquele horário corrido, com filhos e tudo mais.
Mas eu comecei a perceber que eu queria servir mais, né, servir mais pessoas. Eu entrei em uma jornada muito grande de busca de conhecimento, porque eu ouvi um mentor, alguém chegou e falou assim: se você não está tendo resultados na sua vida, é porque existem coisas que você não sabe, não aprendeu ainda e não está fazendo. Então eu comecei, olhar para dentro, eu entrei numa jornada Uhum. introspectiva e eu decidi enfocar em descobrir quais eram os resultados que eu queria, por que que eu não estava tendo esses resultados. Eu comecei a olhar para dentro e perceber que eu precisava curar algumas coisas dentro de mim, entender, e eu me apaixonei por essa jornada de desenvolvimento, profissional e de crescimento, né. Então, nesse processo eu pensei: "Eu posso ajudar mais pessoas". Em consultório eu não estou conseguindo ajudar Teve esse tantas primeiro pessoas. despertar, né? Sim, eu não consigo, né. Então foi quando eu decidi, servir mais pessoas e decidi empreender no digital. E comecei todo aquele processo que todo mundo que empreende no digital sem saber nada começa, né. Bem sei. Mas estou dedicada a isso exatamente, assim, para o digital 3 anos, vai dar 3 anos, e eu acho que o meu público cresceu muito, tive mais de 10.300 alunos e alunas, é um número considerável, Sim, né. muito. E e eu entendi que o universo ele trouxe a validação ali, né, do é isso, continua. E aí agora a gente está iniciando um novo projeto, que é esse projeto, né, que estamos iniciando hoje, com justamente esse Que objetivo, né, estamos dando à Sandro, luz hoje, né? de estamos dando à luz hoje com muito brilho, né. Sim. Esse objetivo, né, de ajudar mais pessoas, impactar pessoas, né, chegar até pessoas que talvez de outras formas nós não chegaríamos. Trazer esse brilho para mais mentes, né? Uhum. Brilhantemente. Mas eu acredito, Sandro, que, a Grace de hoje, ela está aqui porque ela primeiro buscou resolver os problemas na vida, né. Então eu tinha questões com relacionamento, então primeiro eu me especializei em relacionamento, comecei a estudar psicologia masculina. E aí eu comecei, eu quero evoluir no financeiro, eu quero evoluir no profissional, e aí foi quando eu busquei. Quando você consegue resolver essas questões na sua vida, você começa a ver que você tem capacidade de ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Então o mentor, ele é justamente isso, ele é a pessoa que aplica na vida o conhecimento, ele aplica aquilo, né, ele usa a sabedoria, né, eu pego o conhecimento, vejo como colocar em prática, coloco em prática na minha vida, tenho resultados e aí, olha, eu posso ajudar pessoas, direcionar pessoas também. E ele encurta o caminho que as outras pessoas estão tendo, né? Porque como a Uhum. gente já passou por determinadas situações, ao invés de esperar errar lá 3, 4 vezes, você já fala: "Olha, esse caminho aqui não é muito legal", mas você É, escolhe, né. A gente justamente. sempre dá os caminhos e fala a nossa experiência. É. E isso aí encurta muito o tempo. E aí Sim, vai ter como consequência o quê? Um bom faturamento, melhores sim. relações, melhores empreendimentos, Com né. certeza. As pessoas me perguntam até bastante, né, "Ah, por que daí profissional?" Porque eu tenho, eu sou psicóloga de formação, né, e aí mentora de desenvolvimento pessoal. O relacionamento eu fui buscar estudar por causa de questões minhas e depois eu trabalhei um tempo fazendo terapias com casais Uhum. e tal, que me deu muita experiência, muito crescimento. E aí o profissional, então, assim, para quem não sabe, eu faço pós-graduação, estou concluindo, de gestão e empreendedorismo, né. Então, eu fui empresária por 15 anos, administrei uma empresa com 18 funcionários, em que eu era a administradora, né. E aí eu comecei a pensar que o desenvolvimento pessoal, ele está, você sabe muito bem disso, falamos disso, né, agora há pouco, anteriormente, que às vezes eu não sou um bom gestor, eu não estou, conseguindo fazer o meu negócio crescer, evoluir, não estou faturando, né, não consigo alavancar, por quê? Porque eu tenho problemas pessoais, eu tenho problemas na minha, eu tenho crenças de escassez, né, isso faz eu vibrar numa frequência ruim e automaticamente afeta o meu profissional. Então foi quando eu pensei: "Eu posso ajudar no profissional também", aí juntei tudo e estou É. aqui. Não Uhum. adianta você focar todas essas energias em um CNPJ, por exemplo, se o CPF tem coisas a serem resolvidas, Com né. certeza. E por trás de todo CNPJ tem um CPF que É. precisa resolver as suas causas, até porque é uma extensão do outro. E por trás de um CNPJ, faturando, crescendo, grande, né, de sucesso, tem um CPF que desenvolveu aquilo. Com certeza, né. Inclusive, contando um pouquinho aqui da minha história também,
Eu, como você bem sabe, eu sou biomédico, né? Sou mestre em diagnóstico, tenho também as minhas pós-graduações aí em gestão. Trabalhei muito tempo com gestão, inclusive. Uhum. Trabalhei muito na pandemia, nossa, isso ficou marcado na mente. E aí, nesse processo também, né, eu vi que eu tinha muita habilidade com pessoas, que era uma coisa que passava longe, Não sabe? sabia Não antes. sabia antes. Aí que eu vi que eu tinha muita habilidade com pessoas, de fazer as pessoas acatarem o que eu estava ali propondo. E aí comecei a desenvolver isso. E aí fui me especializando, né? E aí comecei a realizar sonhos, metas. E nesse processo, que eu foquei muito no profissional, que eu vi que eu estava conseguindo alcançar, depois eu me perdi. Eu fiquei sem um sentido. Uhum. Eu fiquei: "Gente, eu tô conseguindo alcançar, mas eu tô vendo que não é isso aqui que vai me trazer a felicidade mesmo. E agora?". Então aí eu passei também por essa imersão. Eu mergulhei, né, dentro de mim. A gente tem que olhar um pouco para dentro e saber o que que faz bem pra gente, o que que a gente realmente quer, o que que a gente quer para nossa vida, se a gente está seguindo um propósito, buscar esse real propósito. E nesse processo de autodescoberta, né, nesse olhar para dentro, eu identifiquei que eu tinha muito mais coisas para passar para as outras pessoas. E aí foi Uhum. aí que eu decidi, eu quero ir para o digital. Eu não quero ficar aqui dentro de um hospital o resto da minha vida trabalhando. Não que não seja um trabalho digno, é Sim, com incrível. certeza. Você precisa dedicar muita energia para aquilo, mas eu não me via mais um longo período de tempo me doando para os hospitais, sabe? Como eu Sim. já trabalhei um bom tempo. E aí eu fui buscando mais autodesenvolvimento, mais crescimento, mais entendimento. Até que eu caí no nicho das energias e vibrações. E aí, quando eu comecei a estudar energia e vibração, pensa, um Só por biomédico. uma curiosidade, pois é, eu fico pensando, você Hã, falou pensa, como que um biomédico ele foi justamente para as energias? Você não era meio céptico a quanto a isso? sim, sim. Eu fui bem cético, na verdade, há bastante tempo. E aí os livros todos que eu liam falavam de uma coisa que me chamou a atenção: energia e vibração. Você tem que Hum, alinhar a sua frequência. Tudo depende da vibração que você emana. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, em um desses meus processos, né, de expansão, que nem sempre é um doce, às vezes é muito sim, doloroso, sim. eu estava muito confuso, estava terminando um relacionamento, estava infeliz com o meu trabalho, porque aquilo ali era um sonho. Então eu não estava mais feliz com aquele sonho que eu tinha acabado de realizar. E agora? E aí? Aí eu tive uma experiência que foi meio pro lado espiritual, que eu não acreditava. Só que aquela experiência me trouxe informações que só eu sabia, que não tinha como não ser algo divino. Sim. Falei: "Opa, eu acho que eu preciso focar nisso aqui, que talvez isso daqui é que esteja faltando para o meu crescimento". E aí eu comecei a estudar energias, vibração, a questão espiritual. E aí eu caí nas energias e vibrações, né, queria me especializar, falei: "Eu vou me especializar nisso aqui, porque é isso aqui que as grandes mentes, né, as pessoas que deixaram um legado, focaram, desenvolveram e Uhum. trazem em diversos livros", Sim. né. E hoje eu tô aqui trazendo esse conhecimento para outras pessoas. Eu entendi que a base de tudo é energia, como Einstein falou, né, que tudo é energia e é Energia. simples assim. E aí você não interromper esse seu processo doloroso foi o que te fez crescer, né? É, Exato, isso daí é né? essencial. Porque tu me trouxe, eu até anotei aqui a palavra doloroso, e você me lembrou muito uma história, que é uma história que eu sempre conto para os meus alunos, né, para que eles entendam. Eu acho que é até um momento para a gente deixar uma mensagem importante aqui para as pessoas, e eu acho que você vai super concordar com isso que eu vou essa história ela traz um princípio Aham. por detrás, né. O que que acontece? Muitas pessoas hoje, elas não estão crescendo, elas não estão conseguindo se desenvolver como pessoas, porque quando chega no momento da dor, que o processo ele é doloroso, as pessoas elas tentam interromper a dor. É. Ela vai lá de alguma forma, ela busca uma anestesia, ela busca um processo, ela busca alguma coisa que interrompa essa dor. Só que o crescimento, você encontrar o seu propósito, né, você saber quem você é de verdade, exige que você entre nessa jornada introspectiva de que você começa a olhar para dentro e aí você vai encontrar só dor. Primeiro é só dor, para depois você crescer. Sabe uma história que eu sempre conto que eu acho que ajuda a entender muito bem esse processo e porque ele não deve ser interrompido? É a história da borboleta, né? A borboleta, ela entra em um Perfeito. casulo, então você entra nesse processo introspectivo, como se fosse nesse casulo. Certa vez, uma mulher ela foi tomar café
na sua varanda, né, tinha várias árvores bonitas e ela foi tomar um café lá. E aí, ela viu, Sandro, olhou para a árvore e viu um casulo. E ela: "Nossa, tem um casulo ali. Daqui a alguns dias vai sair uma linda borboleta dali". E aí, o outro dia ela sai de novo, vai na varanda, toma um café e ela lembra, olha o casulo. E parece que ela consegue enxergar que parece que a borboleta parece que ela começa a ver movimentos da borboleta ali, ela: "Olha, o casulo parece que ele está Uhum. abrindo". E no outro dia novamente, novamente, até que após alguns dias ela: "Parece que eu consigo enxergar a borboleta se mexer, já tem uma borboleta lá dentro". E ela consegue identificar até a cor das asas, ela se aproxima e vê: "Poxa, já tem as asas dessa borboleta, mas ela tá tão apertada e ela tá se movimentando ali dentro, parece que ela tá em grande sofrimento". E aí ela decide tomar uma atitude, fazer algo para ajudar essa borboleta, porque ela está em sofrimento. Ela está ali dentro, está apertada, está comprimida e ela: "Poxa, eu preciso ajudar". Ela pega uma tesoura, corta o casulo e liberta a borboleta. Quando ela abre o casulo, liberta a borboleta, ela começa a andar, ela não sai voando. E aí Uhum. essa mulher observa que parece que o corpo dessa borboleta ele é grande, parece que ele é um pouco desproporcional e as asas não estão tão grandes. E ela estranha. E é quando ela decide fazer uma pesquisa e ela descobre que é essa dor que a borboleta passa, é esse processo extremamente apertado que faz ela entrar em sofrimento, e o sofrimento e a dor faz ela liberar um líquido que faz as asas crescer e romper o casulo e ela Olha sai só. voando. Então, esse é um conselho para todos, né. Se você está em um processo, ele é doloroso, não tente interromper, o sofrimento, não tente interromper essa dor. Desde pequeno, o parto, a mãe sente dor, a criança sofre também no Sim. processo, ela sente impulsos, ela sente estímulo. Os dentinhos começam a nascer, é um processo de crescimento, vem o quê? Dor, febre, a criança chora, criança começa a andar de bicicleta, dor, cai, rala o joelho, então o crescimento ele tem as suas dores, e interromper a dor pode não te fazer crescer, desenvolver. Exatamente. Essa borboleta, por exemplo, nunca voou. É, e tudo que acontece com a gente, quando a gente para analisar em suma, todos nós passamos por dores no nosso percurso de vida, né? E a gente só consegue verificar que essas dores também foram parte do nosso aprendizado quando a gente está mais lá na frente. Então, às É. vezes, a gente não consegue entender o porquê que certas situações. Ah, eu não merecia isso, isso não era para ter acontecido comigo. Na verdade, naquele momento você não consegue compreender. Mas Uhum, se você tiver esse olhar de aprendiz, de crescimento, de desenvolvimento, que aí eu trago até um termo, né, de um livro que é o Mindset. Se você uhum, tiver um mindset de crescimento, você vai entender que esses desafios é o que contribuem com o teu aprendizado, com as tuas experiências, com quem você é. Então, muitas das vezes, interromper a dor vai fazer com que, né, deixar de enfrentar aquele problema, aquele desafio, vai fazer você permanecer na zona de conforto. E a uhum, zona de conforto é maravilhosa, uhum. mas nada É cresce lá, quente. É. né? Você vai ficar sem ter esse crescimento. E uma das coisas que me fez também crescer, né, foi justamente enfrentar os problemas. Eu acho que uma das grandes viradas de chaves foi isso. Quando eu estava nesse meu processo, passei algumas vezes até por crise de ansiedade, que a gente fica preso nos nossos pensamentos, né? Sim. O que que eu vou fazer? Isso não é era o meu sonho, estou realizando, mas não é Aham. mais. E agora? A minha programa é porque a gente vai de confronto com as nossas programações. E aí a gente fica: "E agora? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou o que que eu vou planejar aqui para minha vida?". E uma das minhas crises, existenciais, vamos dizer assim, que me geraram uma crise de ansiedade, até uma crise do pânico, Uhum. eu peguei, respirei e falei: "Não, vou enfrentar esse problema. Eu vou lá, vou assumir o problema, né, e vou enfrentar ele, seja o que Deus quiser". E aí quando eu enfrentei um problema, nossa, sabe quando tu tira 10.000 quilos da tua costa? Sim. E isso daí foi uma grande virada de chave, porque a partir daí eu falei: "Opa, eu não posso mais Foi o fugir". maior desafio, mas também foi o impulso. Exatamente, eu não posso mais fugir do problema, porque eu corro dele aqui, na outra esquina ele vai estar me esperando Sim. lá, Aham. e uma hora ou outra a gente vai ter que enfrentar. Sim. Então isso essa analogia que você fez, ela é muito importante, porque para a gente se preparar, né, para as Uhum. grandes provas da vida, a gente precisa passar por desafios, né, Uhum. ninguém é aprovado se não passar pela É. prova. Às vezes a gente pede tanto para Deus algo,
Por exemplo, eu peço tanto, eu quero ser sábio, eu quero ser conhecido, eu quero ser isso. Mas quando Deus te dá o desafio para te tornar aquilo, Justamente. aí tu Aí não tu quer vai lá e aceitar. E a aceitação, como você sabe também, né, é, é uma frequência. é alta, né? É uma É uma frequência frequência alta alta que a e gente você só se eleva, né, na escala de consciência se você aceitar. Porque quando uhum, você aceita, você entende que o poder tá com você, uhum, que as coisas sim, acontecem porque tem que acontecer, vamos dizer assim, né, a aham. grosso modo. Mas nós temos o poder de modificar e de criar a nossa realidade. É que na realidade algumas coisas elas não estão sob nosso controle, né, então a gente não controla. E às vezes a gente, sofre muito mais ou queima muito tempo ou deixa de passar por esse processo de aprendizado quando a gente tenta ficar controlando coisas que não controlamos, né. Tem um filósofo que eu amo, né, que é do estoicismo, Sim, Sêneca. Sêneca O fala justamente Sêneca fala isso aí, que a gente justamente. sofre muito mais na mente do que na realidade, Isso, quando a gente é, vai lá avaliar a nossa vida, justamente. né. É, justamente. E aí isso foi um dos aprendizados, assim, que eu tive para minha vida e que eu acho que mais modificou a minha vida, porque quando eu entendi que eu tinha que parar de ficar me desesperando com as coisas que eu não controlava e usar minha energia apenas para o que eu controlava, as coisas elas começaram a se resolver de forma diferente, né. E quando eu parei de eu acho que você falou de um desafio seu, né, de uma dificuldade sua que teve até as questões da ansiedade. Eu acho que a minha dificuldade foi que eu fui a minha maior crítica. Exatamente, mas é E isso. aí, eu me criticava, né, ao ponto de eu mesmo me debilitar, né. Eu era minha crítica com uma autocrítica debilitante que me diminuía. E quando eu entendi que ao invés de eu me lamentar pelo fracasso, eu poderia pegar aquele fracasso e usar como combustível para me impulsionar para o meu crescimento, que aquele fracasso ele me ensinava muito mais sobre mim do que eu imaginava. Comecei a entender isso, aí as coisas começaram a mudar. E aí eu comecei a parar de ter medo do caos. Eu comecei, não, deixa o caos vir, porque quanto antes o caos vem, quanto antes o problema vem, antes eu É, cresço, desenvolvo e e aprendo. pronto, você traduziu agora o que aconteceu comigo, era exatamente isso, era a crítica. Eu não me permitia errar, vamos dizer Uhum, assim. Como eu estava ali numa posição, eu assumi o cargo de diretoria de uma empresa, diretoria técnica, né, eu como biomédico, aham. com 28 anos. Diretor técnico, era que era o Uhum. cargo que geralmente pessoas mais velhas. Responsável. Uhum. E eu comecei porque eu focava muito a minha felicidade era, tipo, alcançar aquelas de metas de trabalho, sabe. Uhum. Então eu quero ser biomédico, eu quero ser cientista, eu É, quero sim. liderar a equipe, aí eu vi que eu tinha habilidade para liderar a equipe e fui crescendo, fui projetando, sintonizando na frequência, alcançava. E às vezes nem eu acreditava, sabe. Eu falava: "Meu Deus, como que isso tá acontecendo?". E aí eu sabia que tinha alguma coisa mística ali, eu sempre tive um dedinho lá no místico, até que eu vim estudar, né, as Sim. questões energéticas, que também é científico, né. E você considera que você foi conduzido a isso? Por exemplo, assim, você foi conduzido, você buscou? Algumas pessoas dizem, né: "Olha, eu fui conduzido, a espiritualidade me buscou", ou "eu fui atrás disso". Como Grace, eu que acho que todos nós temos dons e virtudes, só uhum. que a gente só consegue identificar esses dons e virtudes quando a gente olha para dentro, É. né, quando a gente vai entender quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas virtudes mesmo que a gente pode utilizar aquilo ali a nosso favor, mas que para que você faça isso, você precisa ter esse autoconhecimento. Uhum. E para que a gente encontre, a gente precisa passar por essa dor. A maioria das pessoas não quer sentir dor, ninguém que É, gosta de não. sentir dor, Sim. mas essa é uma dor É. necessária. E eu acabei sendo conduzido porque eu queria me conhecer mais, para Uhum. entender mais qual que era o meu propósito aqui, e de certa forma eu fui conduzido, mas é uma questão de conexão, que eu Uhum. acho que quanto mais você entende, por exemplo, sobre a sua energia, sobre a sua vibração, e que você entende suas fragilidades e suas dores, você consegue ter uma visão mais panorâmica sobre a sua vida. Aham, E, sim. e nesse processo eu descobri que o meu pilar que estava fragilizado, que estava me impedindo ali de ir para o próximo nível, era a espiritualidade. Era entender um pouco mais sobre isso. Isso é incrível, né, porque, assim, quando a gente fala de espiritualidade, gente, é até bom a gente deixar claro, né, a gente não está falando sobre uma religião, Hum, né, não é uma religião. Religião é algo que você escolhe, que é seu, particular, que você se você sente que isso te conecta com o espiritual, aí é uma escolha uhum, sua, né. Mas quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando justamente dessa jornada de olhar para dentro.
Porque você é energia, vibra Sim. energia, o universo vibra energia, Deus, o universo, Buda, Ou seja lá, a energia que você Oxalá, acredite na que energia você superior. acredite, é uma energia muito superior à sua e você também vibra uma energia. Então, a busca do espiritual que a gente está falando é essa conexão com o seu eu divino, A sua com essência, a né. sua essência, né? Então, assim, e não tem como você encontrar isso se você não estiver com esse equilíbrio espiritual, né? É É, uma incrível. coisa tá E conectada à outra, alguns né. buscam, por exemplo, como que a Grace se conecta com o espiritual? A partir do momento que eu entrei nessa jornada introspectiva, eu comecei a sentir que a minha conexão com o espiritual, ela se dava através da natureza. E aí eu comecei a me conectar mais com a natureza, e eu comecei a observar que a natureza ela vibrava em uma frequência, e eu pensei: "Nossa, funciona tudo tão perfeito, né?". Aham. Por exemplo, o sol ele não birra: "Não, eu não quero ir embora, eu não quero deixar a lua vir", né. Enfim, o mar não birra: "Não", né. Cada Não um tem uma existe. Eles utilidade, né, simplesmente fun funcionam e funciona fluem, em né, não plena existe harmonia. apego, as coisas simplesmente estão ali acontecendo. E aí, eu comecei a buscar um conhecimento maior da natureza. E eu achei um livro, que é um livro até que eu super recomendo, que é As 7 Leis Espirituais, do Sucesso. Eu falei Deepak para vo Chopra. Isso, eu falei para você, né. Então, Sim. assim, esse livro ele fala sobre, as leis que regem o universo, e que a partir do momento que você começa a vibrar você começa a colocar essas leis em prática, seria, eu acho que o certo falar, na tua vida, você vibra ali na mesma Sim. frequência do universo, aí as coisas elas fluem. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a me esforçar, sabe, em colocar em prática aquelas leis, por exemplo, do desapego, né, entendi a Importantíssimo. lei da causa e do Causa e efeito, efeito, exatamente. e aí as coisas começaram a entender. Então, quando a gente tá falando de espiritual, a gente tá falando muito disso, né, dessa conexão, olhar pra dentro, olhar pra você, entrar nessa jornada de se observar, de se conhecer, de se amar, de se respeitar, de se ver, de respeitar a sua individualidade, se ver como uma potencialidade. Uma das leis é a lei da potencialidade pura, né. Aham. E Grace, a gente nesse processo de autodesenvolvimento, a gente entende que quanto mais a gente se conhece, mais a gente passa a entender o outro, É mais a gente tem verdade. empatia pelo outro. Uhum. Porque muitas das vezes, como o outro está se comportando, a forma com que o outro vê, você já passou por lá e você consegue ter É. uma compreensão melhor, É que né. na realidade eu acredito assim, né, Sandro, que eu sempre ensino assim para os meus pacientes e alunos, você só consegue lidar com o outro aquilo que você transborda. Exato. Né, então tem que sobrar em mim, então eu consigo fazer comigo, eu consigo olhar pra mim, eu consigo ter empatia comigo, eu consigo ter compaixão, eu consigo ter amor próprio, aí eu consigo amar o outro, eu consigo ter empatia com o outro, eu consigo ter compaixão com o outro. Porque se eu não consigo fazer comigo, eu não consigo fazer com o outro, Sim. né. As minhas atitudes externas que influenciam as pessoas ao meu redor, elas vêm do meu transbordo, é aquilo que eu consigo transbordar. Então se eu não trabalho internamente, eu não tenho o que transbordar. E aí começam os problemas, né, E com as você sabia pessoas. que esses despertares que a gente vem, que a gente tem diversos despertar Uhum. durante a nossa vida, né? Despertar para o empreendedorismo, despertar por fazer mais pela humanidade, despertar por buscar o autoconhecimento. Esses despertares, eles estão diretamente relacionados à nossa identidade vibracional, que foi o que eu falei lá no começo. Uhum. Quando você atinge determinados níveis, que você vai fazer Falasse essa algo que eu ia te perguntar depois. que quando você está passando para o próximo nível, você começa a ter insatisfações. E aí você começa a buscar respostas. Mas essa busca, ela é para te dar subsídio para ti ir para o próximo nível, né. Tem níveis que estão relacionados à neutralidade, a você entender qual que é o seu caminho no processo. Tem níveis que estão relacionados à sabedoria, que você quer fomentar aquilo que você escolheu no nível anterior para seguir. Tem nível que está relacionado à conexão, né, conexões superiores, que a gente precisa de mentores, né, mentores físicos, mentores muitas das vezes espirituais, todos nós temos. Então, são níveis que a gente vai passando e que a gente vai passando por esses pequenos processos de despertar, né, até despertar a nossa Eu acho consciência. que tu meio que já respondeu. Eu ia perguntar para você sobre, por exemplo, se eu quero, passar de nível, né, evoluir,
a minha vibração, ela vai evoluir comigo ali, né. Uhum. Então eu sei que, como a gente conversou antes, eu estou nesse processo, né, que eu Eu acredito que também, todos nós. a Grace de 5 anos atrás vibrava naquelas vibrações muito baixas, assim, e aí eu quero crescer mais, né, quero evoluir mais como pessoa. E aí, como que eu busco? Primeiro eu elevo a vibração ou é o meu conhecimento, é o meu autodesenvolvimento que automaticamente eleva essa vibração? Uma coisa está relacionada com a outra, mas você precisa buscar esse autodesenvolvimento, porque o autodesenvolvimento não está só relacionado a vibrar mais alto. Porque se você busca vibrar mais alto Não é para e se não. preocupar só com o vibrar, né. Exatamente. Se O você vibrar busca. ele vai ser um resultado no Exato, caso. vai ser uma consequência. Aham. Primeira coisa que você tem que fazer é descobrir suas fragilidades, seus traumas, seus bloqueios. Porque você pode muito bem estar buscando estratégias e ferramentas para vibrar mais alto. Mas Uhum. se você não trata as suas crenças, elas te puxam para o nível anterior. Então a gente precisa olhar para as nossas sombras, acolher as nossas sombras, Uhum. se permitir errar, fazer o que deve ser feito para alinhar o nosso inconsciente, para que a energia que a gente emane corrobore, né, com o que a gente quer. Então, primeira coisa é saber onde você tá, saber o que que você vibra no hoje, para saber qual que é o próximo passo que você vai dar, para que você consiga vibrar cada vez mais alto. É Sim. o processo que é um pouquinho doloroso, né? É Mas pode doloroso. ser muito mais acelerado quando a gente tem um mentor, quando a gente busca alguém que já passou por aquele processo, que acelera, né, Aham. esse processo e que direciona. Que sabe dar a condução ali no caso, Exato. né, dar o Isso é muito, muito direcionamento. importante. Nossa. É, eu tô nesse processo, né, o meu mentor pode dizer. E é incrível como às vezes, eh, mesmo estando tudo muito bom, muito eu acho que eu estou numa fase da minha vida que, tá tudo fluindo muito bem, né. E aí quando você veio trazer ali a leitura do meu campo vibracional, da minha identidade energética e tal, eu sabia que ia dar vibrações Boas, altas, bem boas, eu altas. sabia, porque eu sei em que, né, mas você trouxe uma que estava, como que diz? Como que foi a expressão que tu usou? Indiferente? Apatia, Apatia. 50 Hz. Nos 50 hertz na apatia, uma coisinha, uma mínimazinha. E eu foi quando eu trouxe a pergunta para o Sandro, né, será que talvez aquela porque eu sinto que eu tô dando um salto, será que às vezes o que tá segurando ainda esse salto é só essa coisinha ali que pra mim eu decidi deixar ali, tanto Só faz esse como tanto parafuso que eu fez, preciso deixa apertar? ali. Isso, né. E talvez seja só esse que faz a diferença? Tu acha que só esse pequeno ajuste pode fazer uma diferença muito grande? Sim, sim. Quando a gente trabalha, né, com a questão energética, eu utilizo o mapa vibracional, que foi o que eu fiz para você, né. O mapa vibracional ele funciona como um diagnóstico. Uhum, Até para a gente movimentar a nossa energia e modular a nossa energia, a gente precisa ter estratégia. E às vezes a gente está com várias áreas que estão vibrando baixo, vamos dizer assim. Mas se tu avalia e enxerga uma, que se tu elevar ela, eleva as outras, tudo uhum, muda. E às vezes, não é nem a questão de elevar aquela área, mas é alguma crença, algum bloqueio relacionado àquilo ali que está prendendo, sabe? uhum. E quando você traz aquilo para consciência sobre aquela determinada área, que você olha com outro olhar, com carinho, acolhe aquilo ali, tudo flui. Já dá uma diferença, né. Sim, Acho que só o sim. fato de você ter consciência de que aquilo que você deixou meio que stand-by ali pra, né, pra resolver depois, que é o que você tem tá tudo bem então, Exatamente, trabalha tá essa. a gente tá aqui para evoluir, né, Uhum, para aprender. Infelizmente, uma grande parcela da nossa sociedade, da nossa população, tá preocupada em apontar o erro, o defeito do outro. Tá é. preocupada em estar ali E na plateia do outro, né, entrasse no meu nas minhas áreas agora. exatamente, apontando para o outro, vendo o outro e É, esquece da sua vida. é. Não entendeu que a gente tá aqui numa experiência, todo mundo tem aqui um prazo de validade, a gente não sabe qual que é. Mas se a gente busca viver uma vida mais leve, mais saudável, trazer coisas boas tanto para mim quanto para o outro, eu vou ter uma experiência muito mais gostosa, né, de se viver. Então a gente precisa ter esse olhar, precisa entender que a gente precisa de mentores. Uhum, Nem tudo a gente vai conseguir resolver sozinho, porque nós somos um sistema, é um sim, ecossistema, né? sim. Olha, e uma comparação que eu gosto muito de fazer, que desde que eu aprendi isso, eu acho assim, eu sempre busco olhar para a natureza.
A natureza, ela é uma grande sábia, né, ela mostra pra Sim, gente como as coisas devem acontecer. sim, E na natureza, se você for ver as florestas, as árvores, né, se a gente fosse só pela questão de se esforçar para receber, por exemplo, nutrientes, minerais, não ia ter crescimento das pequenas mudas, das pequenas árvores, porque nas grandes matas, que as árvores são muito grandes, nem passa quase raios solares, né, para as que estão nascendo. Só que as árvores, as florestas, elas têm um sistema que aí junta as raízes por baixo da terra, junto com os fungos, formam um sistema radicular. uhum, E esse sistema radicular, as árvores maiores passam nutrientes para as árvores menores que estão ali sim, nascendo. Por isso que se você corta uma árvore, né, aquele toco ali ele fica vivo por anos e anos, sim. porque ele está recebendo nutriente. E com o tempo vai crescer novas ramas ali. Mas é por conta dessa conexão, dessa integração. E que a gente pode fazer isso através dos nossos conhecimentos, da nossa consciência. E às vezes a gente desperdiça isso. É verdade. E você falou muito dessa questão eh, das pessoas elas estarem muito focadas em julgar o outro, né? Em estar cuidando muito do outro. E aí entra exatamente naquilo que eu falei, focando no que não controla, né? Porque eu não controlo como o outro vê, eu não controlo o que o outro pensa, eu não controlo o que o outro sente, eu não controlo, né? Então, o melhor, o mais saudável é estar nesse ecossistema, mas sempre focando naquilo que está sobre o meu Sob controle, o que é seu minha controle. responsabilidade, que eu posso, né, realizar. As pessoas hoje elas olham muito pro externo, né, pro exterior. Sim, E na realidade, o meu mundo exterior, ele é só uma é um materialização, reflexo, né? reflexo do meu mundo interior, né. Então, enquanto as pessoas elas buscam resolver o externo, mudando o corpo, estética, casa, carro, roupas, Buscando a felicidade fora por um troca de re tempo, né? A gente isso, fez. troca de relacionamento e tal, ela não cresce, ela não evolui, isso não resolve, né, é só uma anestesia para escapar do olhar para dentro, do trabalhar dentro. Agora quando eu olho para o meu mundo interior, aí sim, né, acho que o melhor exemplo para isso também é a árvore. Quando você vai colher um fruto, e aí você percebe que o fruto ele não está doce, não está suculento, aí você pega outro fruto da árvore, você percebe que também não está muito doce, não está muito suculento. A culpa não é dos frutos, a Uhum, culpa é da raiz, né? Então, uhum. o visível, que é o fruto, ele é só uma materialização da raiz, que é o invisível, que envia os nutrientes, como você falou. Então, talvez tenha que cuidar daquela raiz, talvez até tenha que se plantar novas sementes, né, Uhum. para que venha um crescimento mais saudável Fazer e uma nutrição melhor daquele uma terreno, né. melhor, né, talvez plantar mais árvores ao redor para ter Sim, esse ecossistema, mas o problema não é o externo e as pessoas focam muito, por quê? Porque hoje as pessoas elas estão muito apegadas ao ter, aí opa, vou entrar no é outro ter, conceito que você vai fazer todo sentido, creio eu, né. é, Hoje a gente sabe, um dos pais aí das ciências vibracionais, o Dr. David Hawkins, em seu livro Poder versus Força, aham, ele fala sobre a frequência da humanidade. E foi ele que trouxe esses conceitos aí, a escala de Hawkins, né, a escala de consciência. E no livro ele trouxe que a frequência média da humanidade, dos seres humanos, é de 178 Hz. uhum. 178 Hz está ali na frequência do orgulho. E o orgulho, que ainda é considerado uma frequência baixa, está muito ligado ao ego, ao olhar para o seu próprio Que é bem umbigo, primitivo, né. bem primitivo, mas ao mesmo tempo está ali naquela frequência de status. Eu sou o melhor, eu É, posso mostrar, eu tenho isso, eu tenho só o aquilo. ter, né, Está muito ligado no ter, no ter. né? Só que o ter, né, é só um resultado do ser e do fazer. Exato, exatamente. E por as pessoas estarem muito ligadas ao ter, a esse materialismo, é que acontece, por exemplo, os conflitos, as brigas por poder, as guerras, o mostrar que eu sou o melhor. Não abro mão de como eu sou visto, da visão que eu quero que tenham, Exatamente, que eu quero que que tenham de eu tenho mim. de mim, que eu quero que outros tenham também. E aí eu saio, eu vou para aquela coisa de tentar controlar o que eu não controlo, porque a visão que os outros têm de mim é deles, né. Exatamente. Um desses despertares, né, que é quando a gente acorda para isso, que não é só o material, não é só o status, que foi um dos despertares que eu tive, né, que é sair dessa questão materialista do status, é entender qual que é a minha virtude, o que que eu posso fazer, o que que eu posso contribuir para o crescimento, para a melhoria da humanidade. O meu Sim. 1%, meu 0,5%,
né? É aí que a gente mergulha nesse Ó, eu achei autoconhecimento. interessante, quando o Sandro ele trouxe essa que ele disse pra mim, né, que a gente vi que a maioria das pessoas, elas estão vibrando ali em 170, né, 178, é, 178, que é uma média. uma média, hertz, né, e aí a gente leva em consideração esse dado que você fala, e aí o dado que eu levo em consideração, que 98% da população está vivendo o modo inconsciente, nesse modo Exato. extremamente primitivo, do ego, né. Aham. O inconsciente, ele se o meu padrão, ele dita as regras, ele vai lá e decide por mim, não é eu que decido baseado no aquele resultado que eu quero ter. E aí só 2% vive no consciente. E aí o que que eu entendo? Que as pessoas, esse 2% que está vivendo nesse modo consciente, com certeza está com a vibração muito mais elevada do que as outras e está tendo resultados. E aí, quando você trouxe essa questão para mim, eu achei muito incrível, porque eu me considero uma pessoa muito feliz por ter chegado, né, aprendido de forma Uhum, dolorosa, sim. né? E aí eu comecei a pensar que eu tô começando a me encaminhar para esses 2%, né? E eu pensei: "Será que não é pretensão minha olhar isso assim?". Aí veio o Sandro e a gente faz a minha identidade Aham. vibracional. Qual é a minha média aí? Pode falar. A tua média é 350, né? 350 Hz, que é uma É, média que tá migrando ali pra sabedoria, essa é. busca de conhecimento. Uhum. E É. que você falou que E tem aí eu faz fiquei todo tão sentido. feliz que eu pensei: "Nossa", né, isso faz muito sentido, eu tô muito feliz. E aí, claro, a gente isso daí tu falou a média, mas aí tem outras áreas que eu tô Sim, mais evoluídas, outras que tá nem numa tanto. frequência maior, assim Aham, como todo mundo, né, a gente aham. faz essa assim, Mas eu achei isso tão interessante, né, né, é porque incrível. é como se fosse quando você dá essa avaliada, como você disse, quando a gente identifica, você consegue ter essa percepção. Claro, eu preciso evoluir mais, eu preciso crescer, eu preciso melhorar nessa área, nessa outra, buscar mais conhecimento ali, evoluir mais ali, então é importante isso, né. E aí tu também tem aquela sensação de satisfação: "Nossa, aqui eu tô muito melhor, olha como eu cresci, como eu evoluí", porque eu acho que a Grace de 5 anos atrás vibrava até menos que cento e setenta e A oito gente até se hertz. emociona, né, por ter Aham, mas na verdade, muitas das coisas a gente já sabe, a gente só não tem a clareza. é. Então o que eu te trouxe com o mapa, por exemplo, foi a clareza. É, mas eu acho que foi essa validação que eu te falei do É. universo, né, que eu estava: "Nossa, eu sei que Será que eu tô no eu caminho certo? isso, eu tô num nível", né, que eu até falei pra ti, assim, até amizades, me afastei de algumas pessoas, porque não estava mais tendo tanta conexão e tal. E aí comecei a me sentir até um pouco mais sozinha, porque você acaba, né, não se conectando tanto com as pessoas que estão nessa frequência de 178 hertz, que estão vivendo pelo ego, Aham. né, você acaba entrando nessa jornada, assim, mais de solitude, não é solitário, não me vejo como solitária, mas É, como mais assim, um pouco mais aproveitando mais, seletivo, né, o que aham, quem pode vivendo mais contribuir, como que me eu posso contribuir, como que eu posso viver de uma é, forma mais leve, mais gostosa. isso, né, mas eu ficava: "Ai, será que eu tô me sentindo, mas eu não quero me achar, né, eu não quero Aham. ficar: 'Ai, olha como eu evolui, como eu cresci'". E aí quando a gente chegou e fez essa avaliação, eu vi: "Nossa, é o universo dizendo pra mim: 'Ô mulher, tá dando certo, tá acontecendo, fica feliz, E comemora'", né. sabe que nesse processo eu atendo muitas pessoas também que estão nesse processo de despertar, sabe, que coincidentemente não, que nada é coincidência, né, a É. maquinaria do universo que coloca a gente ali no caminho, um para contribuir com o outro. E aí, elas estão passando por esse conflito. Poxa, eu era tão feliz ali quando eu saía com aqueles amigos, quando eu ia para aquela vibe, só que hoje eu não consigo mais me sentir Uhum. pertencente àquilo. É. E a gente não consegue compreender. Mas é porque você está mudando a sua faixa vibracional. E você precisa se entender para poder saber direcionar para onde que você quer ir. E aí a gente ainda fica pegado lá no nível anterior. Você quer subir, mas o apego ao nível anterior te leva para lá e você não acaba não se sentindo feliz, porque aquilo ali não faz mais sentido para você. Sim. E ter essa consciência, essa clareza, é o que faz com que a gente saiba onde a gente está e para onde a gente quer ir, né, que a gente possa contribuir cada vez mais com essa consciência, com essa expansão, que o meu trabalho e o seu, fazem muito isso, é trazer É, essa sim, clareza, com né. certeza. A gente tem É sempre verdade. como contribuir com o outro e aprender Sim, também com os outros, com né. certeza. Grace, a gente já está aqui partindo para parte final do nosso primeiro episódio do Brilhantemente É. Cast, né, trazendo aqui as nossas experiências. E assim, né, tantos desafios que a gente passou, né, Sandro, ou no dia de hoje, né, no dia Sim, de hoje,
para que tudo desse certo, assim, né? E ó, tudo fluiu, tudo deu Tudo certo. fluiu, a gente tá aqui se A gente não divertindo. deixou isso afetar, né? Ó, isso que gente, eu tô abaixo de antialérgico. Eu ainda falei assim: Homem, você me acorda, você, por favor, você fala de uma maneira bem enérgica aí pra me acordar, porque eu tava com muita tosse. Sabe uma coisa que é importante também a gente tratar aqui, Hã, Grace? Só trazendo um adendo dessa questão, que a Grace hoje estava com muita alergia, né? é. Tossindo, 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 até dei um antialérgico pra ela. E anteontem, Tava você, né? era eu que estava com uma crise alérgica absurda. E eu estava preocupado porque hoje já estava tudo programado, que a gente programou 1 mês atrás, né, pra vir pra Aham, cá gravar. E aí são as resistências que acontecem, as resistências sim. naturais. E aí quando isso aconteceu, ao mesmo tempo que deu aquele medo, falei: "Caramba, tá tudo programado, os nossos convidados". Aham. Aí eu: "Opa, se tá acontecendo a resistência é porque a gente tá no caminho certo". É, essas resistências elas vêm, né, são os testezinhos, né. Exatamente. E eu falei: "Não amigo, você vai ficar ótimo, e tá tudo bem". E aí tava eu hoje com a tosse. Mas deu certo, a gente Deu tá aqui certo. trazendo essa nossa experiência para vocês, né, fazendo essa conexão, essa comunicação com vocês. Eu tô muito feliz de estar aqui nesse primeiro Eu episódio. também, eu também. Tem muita coisa legal que a gente tem para trazer para É, vocês, gente. Não dá para trazer tudo em um episódio, né, senão a gente não é. vai ter conteúdo para os outros. Eu e assim, a melhor maneira de a gente aprender é a gente olhando de modo prático, né, como outros, cresceram, como outros evoluíram, o que que essas quais foram os insights, o que que essas pessoas modificaram, as histórias, tudo isso nos ensina. E é isso que vocês vão ter aqui, né, vai ser a melhor forma vai ser observando a história de outros sempre De nos outras ensina. brilhantes mentes. Isso, de pessoas que já estão é o Segredo da Mente Milionária. É um livro Sim, que fala justamente sobre que isso. Harvey Você Carter, é né. isso, isso. O que que acontece? Você, não, Tim Eker, né? Hacker, É, é. Eker. Você olha o outro que está crescendo, o outro que está evoluindo, e você abençoa a pessoa e diz: "Nossa, essa pessoa está crescendo e está evoluindo, eu posso também. Se ela pode, eu posso também". Então o que a gente quer é justamente isso, né, que essas histórias, a nossa história, a Inspirem. história dos nossos convidados, inspirem vocês e ajudem vocês a crescer, evoluir, expandir, se libertar do inconsciente, melhorar as Se vibrações, né. tornarem mais despertos, né, É, viver de forma mais consciente, é. desmistificando os seus É. inconscientes. É, com comprometimento, determinação, sem pressa, né, vai com calma que eu tenho pressa, 1% todo 1% dia, todo dia, você só já tá precisa bom. decidir. É, Você só precisa tomar a decisão de ser melhor, é, buscar os caminhos e as vias, buscar é, mentores, que é uma coisa que eu sempre sim, falo para todos, a gente tem que ter mentores, é, né. é verdade. E uma coisa que eu sempre digo é nutrir a nossa mente, nós conversamos aqui no começo, né, a nossa mente, a nossa mente ela traz O aquilo que a nossa aquela que nós estamos vibrando, a nossa essência, né, a nossa mente, o nosso interior, ela vai trazer os nossos resultados. Então nutra sua mente com coisas boas, né, em vez de ficar rolando tela com coisas aleatórias, conteúdos, teu subconsciente ele não entende que, né, aquilo ali é só uma diversão. Então comece a nutrir a tua mente com bons conteúdos e ó, um excelente conteúdo, Brilhantemente Cast, gente, aqui, É, a gente tá sabe? tá trazendo aqui É. insights inclusive, eu sei que a gente trouxe insights maravilhosos com as nossas histórias, né, com as Aham. nossas experiências, e eu te convido a comentar aqui qual foi o insight que esse primeiro episódio te trouxe. Trouxe alguma conexão? Trouxe alguma reflexão sobre a Virou tua alguma vida, sobre chave, né, virou às alguma vezes. chave, É. né, que a gente no nosso processo, a gente vai tendo várias chaves sendo viradas, Eu né. tenho um combinado com os meus alunos, né, na realidade com o meu público, quando eu tô fazendo lives, né, eu faço lives de segunda a sexta na parte da manhã, eu sempre digo: "Gente, sempre que virar uma chave, comenta 'putz' aqui", e aí começa o povo, assim, então comentem alguma coisa aqui para que a gente saiba que virou uma chave, que teve um aprendizado, né, eu acho que Sim. isso motiva a gente também. Sim, comenta brilhantemente, né. É, isso aí. Que isso motiva e a gente vai saber quais foram as chaves que viraram. Comenta pra gente aqui também se fizer sentido pra você, quais assuntos você quer ver aqui no nosso programa, que a gente vai ler todos os comentários, tá. E quem sabe, o que você sugerir pra gente não vai ser tema do nosso próximo episódio, né, Grace? É verdade. Então, gente, a gente está indo aqui para a parte final do nosso programa. Eu queria convidar a Grace aqui a deixar uma mensagem para Uhum. os nossos espectadores. É uma mensagem não só de motivação, mas de consciência, de reflexão.
para que eles possam eh, deixar o seu caminho muito mais brilhante, né? Eu acho que uma das mensagens mais importantes que eu poderia deixar hoje para você é que você é potencialidade pura. Você é capaz de realizar o que você deseja e o que você quer, desde que você se comprometa. Levante a bunda da cadeira, do sofá e faça acontecer. Muitas pessoas já se incomodaram com várias questões e nada modificou. Só modificou a vida daquelas pessoas que se incomodaram, levantaram a bunda e fizeram alguma coisa. Então, É. faça acontecer na sua vida, saia da plateia, seja o protagonista. Lembre-se de que você tem potencial para realizar qualquer coisa e só faz, só vai. Só vai. É um hashtag, é um mantra que eu uso muito, né? Um foguete, quando começa a contagem 5, 4, 3, 2, 1, nada impede mais esse foguete de subir, né? Então só conta 5, 4, 3, 2, 1, vai lá e faz e deu, faz Primeiro você acontecer. faz, depois você melhora, né, que É, teve até uma trend exatamente. relacionada a isso, mas é isso. É, Se a é. gente fica só na teoria, na Querendo teoria, fazer perfeito? querendo Feito é fazer melhor do perfeito, que a perfeito. gente entra naquela onda do obeso intelectual, né, É, que é aquela pessoa que tem muito conhecimento, sabe de tudo, mas não pratica, é só mas não faz. informação, né? É só Não coloca em informação. prática. Exatamente. O que eu quero te dizer aqui hoje, né, nesse primeiro episódio, para te motivar também e te trazer a reflexão, é que você precisa olhar para dentro, você precisa buscar quais são essas virtudes, o que que você está vibrando no hoje, seja lá por qual linha você preferir, por qual linha você se identificar. Einstein tinha uma frase que eu gosto muito, que eu sempre uso, que é: a mente que se expande jamais retorna ao tamanho original. É A verdade. gente sempre fica buscando, né, saber mais, entender mais, e aí é essa a nossa proposta aqui, trazer essa expansão, para que você, com o tempo, possa aí causar, ocasionar, né, a expansão para outras pessoas também, tá bom? E, gente, a gente está encerrando aqui esse primeiro episódio do Brilhantemente Cast, tá? Estamos muito felizes de estar É dando à verdade. luz a esse projeto maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso canal aqui no YouTube e as nossas redes sociais, né, Sim, Grace? as Qual que é nossas. seu arroba, inclusive? O meu nome, né, como escreve Grace de Matos, acredito que vai aparecer aqui na tela, Grace de Matos. E todas as minhas redes é Grace de Matos, YouTube, TikTok, todas é assim que escreve, então é fácil encontrar. E eu sou o Sandro Will, arroba Sandro Will, né? Sou Sandro Wilson, mas nas minhas redes sociais tá Sandro Will. Então sigam Com lá dois que. L's, né? É com Não, dois é L's? com L Com L só, só? com L. Só Sandro Will, bem simplesinho, geralmente é o primeiro que aparece. E a minha proposta também é trazer lá nos curtos conteúdos, né, que a gente consegue publicar diariamente, esses insights de crescimento, de expansão. Gente, hoje a gente está finalizando aqui o nosso Brilhantemente Cast, o podcast onde os insights vibram e os resultados brilham, com Sandro Wilson e Grace Grace de de Matos. Matos. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Tchau, tchau e até a Tchau. próxima.